conjunto de correntes oceânicas mais energético do mundo está desacelerando. E o que será que isso quer dizer? Bom, existe no Atlântico todo um conjunto de correntes que tem um papel na natureza que é transportar calor. Como assim? Chega mais luz do Sol na região do Equador. E no hemisfério sul também, que a gente tem mais oceano, então a água do oceano absorve mais energia. E aí a natureza transporta esse calor para o hemisfério norte através de um conjunto de correntes. Uma das mais famosas é a corrente do Golfo. E o que acontece? Quando essa água chega lá no Polo Norte, ela começa a esfriar ali perto da Groenlândia, e ela vai esfriando, ela vai ficando mais densa, e aí ela afunda. No que ela afunda, ela começa a correr pelo fundo do oceano e desce até o sul e vai subir de novo na Antártica. Então, existe uma conexão entre os dois hemisférios. E por que isso é importante? Por que isso é relevante? Por que tem se falado tanto disso? Porque essas correntes transportam esse calor. Então, por exemplo, por que na Europa o inverno é menos frio do que no Canadá, sendo que eles estão mais ou menos na mesma latitude, ou seja, mais ou menos na mesma distância do polo? Justamente porque essa água quente, quando chega naquela região, ela aquece a atmosfera, aquece o ar, e os ventos que aí sopram de oeste para leste, ou seja, no sentido do Canadá para a Europa, eles pegam esse ar quente e entregam na Europa. Existe uma diferença muito grande de temperatura nesses lugares por causa desse transporte de calor que vem da região equatorial. Tá, mas e a gente que está aqui na América do Sul, por que isso é importante para a gente? É também a temperatura da superfície do oceano que controla o regime de chuvas aqui na América do Sul. Então, por exemplo, a gente tem uma diferença muito grande de verão e inverno. Por quê? Justamente porque a temperatura do oceano está diferente. E a gente tem as nossas chuvas aqui concentradas no verão. Então, se essa corrente desacelera e ela está desacelerando, isso vai mudar os padrões de chuva que a gente tem aqui na América do Sul praticamente inteira. Como é que a gente tem tanta certeza que esse sistema, que esse conjunto de correntes está desacelerando? Bom, a gente tem duas formas de saber isso. Uma delas é com medidas diretas, ou seja, você coloca um equipamento dentro do oceano e ele vai medir a intensidade da corrente, só que isso é relativamente novo, então a gente não tem registros tão antigos, mas a gente tem registros indiretos. A gente consegue estudar o material que está no fundo do oceano, que vai se acumulando ali ao longo dos anos. Eu brinco que é o diário da Terra, vai formando várias camadinhas, cada camada é uma página. E quando a gente lê esse diário, a gente consegue saber como essa corrente estava, por exemplo, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 3000 anos atrás. E a gente tem trabalhos recentes que mostram que nos últimos 2000 anos, esse conjunto de correntes, essa circulação, se a gente quiser dar um nome complicado, a célula de revolvimento meridional do Atlântico, ela estava estável nos últimos 2000 anos e mais ou menos ali, por volta de 1900 e pouquinho, ela começa a declinar, ou seja, ela começa a andar mais devagar. E a gente tem esse registro, a gente pega esse registro em vários pontos desse sistema e eles concordam, eles mostram que, de fato, a intensidade dessa corrente está diminuindo. Isso tudo é uma coisa muito nova. 5, 6 anos atrás, não se acreditava que essa corrente poderia chegar ao ponto de parar ainda nesse século. Mas estudos recentes, de 2 anos atrás, desse ano mesmo, com simulações e com dados coletados, apontam para uma possibilidade bem grande dessa corrente parar até o meio desse século. E isso vai provocar uma mudança no clima do mundo inteiro, praticamente. E com certeza vai nos afetar. E é justamente nesse contexto que a gente está desenvolvendo um projeto de pesquisa. A gente quer estudar quais são as mudanças que já aconteceram na chuva nas últimas décadas, nos últimos 2000 anos, na verdade, em função do comportamento dessa corrente. Então a gente está pegando materiais do fundo do oceano, que a gente chama de testemunhos marinhos, que são tubos cravados no meio do oceano, e a gente analisa para saber várias coisas, para saber a intensidade da corrente, temperatura da superfície do oceano, e a gente está desenvolvendo uma técnica justamente para saber quanto que chovia no passado. Então a gente analisa o material que os rios trazem do continente e jogam no oceano, e a gente pega esse material para saber como que a chuva variou. Então a gente vai poder dizer, por exemplo, quando esse sistema de corrente estava estável, como que era a chuva na América do Sul? Ela oscilava? Como que ela oscilava? A gente percebe alguma diferença a partir do momento que essa corrente começa a declinar? E é isso que a gente quer responder. Por quê? Para a gente poder ter uma perspectiva, uma previsão, criar um cenário futuro para se preparar. Então a gente quer saber como que esse sistema pode mudar, como que ele já está mudando, se é que ele está mudando, né?
E por que a gente não pode simplesmente pegar dados de estações meteorológicas que a gente tem no Brasil desde 1911, por exemplo, 1901, se não me engano, a mais antiga? Porque a gente quer voltar mais no tempo. Porque nessa época em que a gente instalou a primeira estação meteorológica no Brasil, a corrente já estava sofrendo uma alteração. Então a gente quer justamente saber como era antes dessa alteração. Mas aí você pode estar se perguntando, e por que essa corrente está mudando? Ao que tudo indica, isso está relacionado com o aquecimento global, que é o aumento da temperatura média da Terra em função do acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera, que isso já é motivo para outro vídeo. A Terra está esquentando por causa, principalmente, resultado da Revolução Industrial e do nosso meio de produção hoje, que é muito baseado em combustíveis fósseis, por exemplo, petróleo, carvão, por causa das mudanças no uso e ocupação do solo, desmatamento, por exemplo. E quando a gente aumenta esses gases na atmosfera, a atmosfera fica mais quente, ela retém mais calor. E que isso tem a ver com a corrente? Como é que isso está parando a corrente? Bom, lembra que eu falei que essa corrente chega lá perto do Polo Norte, esfria e afunda? Com o aumento de temperatura da Terra, o que está acontecendo? Está derretendo as geleiras lá no Polo Norte, principalmente a Groenlândia. Quando essa água doce cai justamente nesse lugar em que a água salgada deveria afundar, ela diminui a densidade da água e essa água não afunda, ou ela tem mais dificuldade de afundar. E pensa que assim, esse conjunto de correntes é como se fosse uma esteira rolante, não dá para parar só um pedaço. Se você para lá em cima onde ela afunda, lá no norte, ela vai parar todo o sistema dela. No caso, a gente já está vendo essa desaceleração. É como se ela já estivesse começando a parar. Então, tudo isso está relacionado com o aumento de temperatura da Terra e vai mudar drasticamente os regimes de chuva. E não precisa nem falar da importância da chuva, né? 90% da agricultura no Brasil depende da chuva, ou seja, não é irrigada, só 10% da nossa agricultura é irrigada. A gente precisa de chuva para a produção de energia, com hidrelétricas, por exemplo. Então, a gente é muito dependente da chuva para abastecimento humano. Recentemente, a gente vê ali no Canal do Panamá que ele está sofrendo com uma seca muito grande. O Canal do Panamá ele faz a conexão do Oceano Atlântico com o Pacífico pelo meio da América. É um canal artificial, mas ele é alimentado com água doce. Tem um sistema de eclusas, que é como se fossem elevadores, que os navios atravessam. E assim, tráfego de navio do mundo inteiro. E tá tudo parado lá porque tá sofrendo uma seca histórica, que nunca foi vista. Então esse tipo de problema, ele vai ser cada vez mais comum. Então a gente tem que estudar isso para começar a se preparar antes que aconteça. Então por que é importante a gente saber dessa corrente que tá parando, que tem se falado tanto? Porque ela vai afetar a vida da maior parte das pessoas no planeta, direta ou indiretamente. Porque mesmo que você fale assim, a chuva onde eu moro não vai ser afetada, o produto que chega até você de navio pode ser afetado. Então, assim, é uma escala muito grande e a gente precisa conhecer isso para tomar medidas enquanto é tempo. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado. Esse canal está aqui para compartilhar esse tipo de informação. A gente tem vários vídeos sobre esse assunto, se quiser olhar lá. E se você gostou desse conteúdo, manda para alguém que você acha que vai se interessar, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Curte e comenta aí com sua pergunta que eu vou responder aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo.